primero que nada, colocar esta entrevista en manos del Señor, que sea Dios dirigiendo cada pregunta, cada bate-papo, y que esta conversación, esta entrevista, sea de edificación para muitas pessoas que estão olhando, tá? E antes de começar, antes de fazer a ligação para Neto, eu gostaria de ler um versículo, né? Eu vou ler em espanhol, porque por falta de prática ainda se me dá um pouquinho do lado da leitura em português, mas aqui embaixo vai aparecer em português o versículo, né? O versículo se encontra no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 14 e 15. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Este versículo tem muito que ver com o que a gente está fazendo hoje, né? Como a gente vai conhecer de Jesus se não há ninguém que fale para elas? Como a gente vai ouvir de Jesus se não há ninguém que fale do amor de Jesus para ela? E esse é o trabalho importantíssimo que tem os missionários e que tem todos nós como cristãos. Lembrem que Jesus falou, vai e fale, vai e pregue, vai e converta, vai e bautize em meu nome. Em nome do Espírito Santo, né? Então, vamos fazer a ligação aqui. Vamos agregar... Mexe só um pouquinho. Só um pouquinho, gente. Recordando que lá em Japão é de manhã, né? Agora... Lá tá 8 da manhã. Olá! Oi! Bom dia! Tudo bem? Tudo bem, bem-vindo. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, gente. Tem muita gente aqui aguardando a entrevista. Ai. Que bom, né? Tava com saudade de você. Ai, nem falo, também tô com saudade do povo, viu? Meu Deus do céu. Ontem a gente estava falando, a gente estava num congresso de missões aqui, do evangelismo do Japão, aí voltando, a Milena falou assim, eu gostando daqui, mas é tão longe do Brasil, tão longe de casa, né? Falei, imagino. Uau, eu digo, é uma experiência maravilhosa, sabe? É isso mesmo. Como ela me falou o outro dia, né? Que ela onde Deus la coloca, ela tá. E ela tá com aquele amor que Deus la coloca, né? Olha, aqui mãe mandou bom dia, Neto. Bom dia, família que eu amo. Oi, bom dia, mamãe. Boa noite, mamãe. Bom dia. Bem-vindo, Diego, também. Tem uma galera boa, gente. Eu tô feliz. Nossa, não vou esquecer que esta entrevista vai também estar publicada lá em YouTube, tá? Igual, Fé na Bagagem. Aí vai conhecer um pouquinho do canal. Certo. Bueno, aí pode matar a saudade. Fala pra galera que tá te aguardando aqui. Tudo certo. Ok, tem a Diego, tem a Pedro, tem Isabel, na galera. Isabel, bom dia, irmã Isabel. Ai, estamos todas com saudade, viu? Que foi boa ideia, né? A irmã Isabel é aqui do Japão, é da nossa igreja aqui. Nossa, imagina. Bom dia, Isabel, então. Ela é uma benção, essa mulher. Que bom. Falando por mim, há quanto tempo, mais ou menos, você está fazendo missões com tua família? Com minha família, Milena e Noah, a gente está mais ou menos 5 anos em missão integral. 5 anos.
Nossa. Só que eu fui para a missão quando eu era pequenininho com meus pais, né? Então, fui em 94, eu acho que eu tinha 7 anos. Ok. 7 anos. Então, a gente viveu mais ou menos em missão até 2001, de 94 a 2001. Aí eu saí com a família mesmo, assim, com o Noah e com a Milena, faz mais ou menos 5 anos. Nossa. E já depois que cresciste, bueno, aparte que cresciste já em uma família cristã que fazia missões e tal. E quando você, sabe, porque imagino que tive uma época em tua vida, né, que você sentiu dentro de ti que isto era por aqui. Você pode me contar como que foi? Então, assim, ó, desde pequeno eu amava essa vida de missões. Eu sempre amei viver em comunidade, eu sempre amei sair para prático, para evangelismo. Então, isso desde de guri, assim, desde o momento que eu fui para a missão com meus pais, quando era pequeno, assim, Deus, eu acho que queimou no meu coração sobre a paixão por isso, sabe? Levar o evangelho através da arte, através dos impactos. Então, eu sempre tive isso no meu coração, assim, que era o que eu queria para a minha vida. Mas em 2001, tanto que em 2001 meus pais saíram da missão, meu pai foi para o seminário, aí eu falei assim, cara, eu quero ficar. Eu era um adolescente, eu tinha o quê? 14 anos. Eu falei, não, eu quero ficar. Deixa, mãe, eu quero ficar, continuar na base. Mãe, não, você vai estudar, vai para faculdade. Aí, meu Deus do céu, aí eu fui para faculdade, aí pegou e deu uma apagada, assim, nesse amor. Aí, depois de muito tempo, depois de casado, Deus de novo, assim, ó, agora vai ou racha. Aí foi. Mas desde pequenininho eu sempre gostei muito dessa vida missionária, sabe? Essa vida. E assim, a missão que a gente fazia no Brasil era meio que nômade mesmo. Então a gente estava, cada tempo a gente estava num lugar diferente. Então eu não lembro, assim, de uma escola eu ter estudado 2 anos, 3 anos na mesma escola. Entendeu? Eu sempre era o aluno novo da escola. Sempre chegar. Era um lugar diferente. Então eu sempre gostei disso. Bem interessante, né? E quando estiveste aqui em Brasil, normalmente fazia missões em comunidades como tal, comunidades indígenas. Sim, porque he escutado muito que aqui em Brasil tem assim, né? Sim. Que quando fazem missões vão bastante para aqueles lugares longe, onde, sabe, comunidades como tal, né? Sim. Aí no Brasil a gente fazia missão em comunidade indígena, a gente fazia missão no sertão. A gente fazia missão no carnaval, impactos em festas assim como Barretos, entendeu? Carnaval. Então a nossa missão aí sempre foi muito evangelística aí no Brasil. Tá, aí tanto no sertão como nos impactos, tal, era bem dessa forma assim. Mas a gente também tinha equipes que iam para comunidades indígenas. Mas, assim, a minha família, a gente nunca chegou aí em comunidade indígena. A gente trabalhava sempre, assim, sertão, impactos de carnaval, festas do mundo aí que tem, tradicionais. A gente ia para fazer os impactos evangelísticos. Olha, muito bom, né? Você como dizem, chegavam. Mais ou menos eu vi algo assim parecido lá em Peru, sabe? Que hacían uma festa de um santo, tá? E lá são bastante católicos, né? E la base de Jucum, onde eu estava, eles iam também, ficavam fora da igreja, quando a gente começava a sair, começávamos a pregar para eles, sabe? Sim, é isso. Assim, ó, lá no sertão, lá em Juazeiro do Norte, tem o Padre Cícero, não sei se você já ouviu falar sobre isso. É um padre no Brasil que ele acabou se tornando um santo para as pessoas lá do sertão. E lá nessa cidade tem uma estátua dele enorme, uma estátua enorme. E vai muito romeiro para lá fazer a romaria, tal, para o Padre Cícero. E a Jocum, ela sempre teve um trabalho ali, nessa época de romaria, que é a época de evangelismo ali. Então a gente ia com
com equipe, para lá, para orar, para interceder, para evangelizar. Então, desde eu ia pequenininho com meus pais. Mas a Jocum, até hoje a Jocum tem esse trabalho lá. Nossa, que bom. Querem Padre Cicero, né? Aqui escreveu Rodrigo Buriti. Eu imagino que é teu irmão. É meu irmão. É meu irmão. Muito obrigada por estar conosco, Rodrigo. Que bom, vale. É gostoso, sabe? Como eu te falei, eu sou missionário de coração. Eu ainda não fiz escola, nem nada disso, mas já fui, como dizem, voluntária em Jucum, né? E atualmente eu sinto que tudo que estou fazendo também para mim é essa missão, certo? Pregando onde chegue a mensagem, e quando Deus me coloque na estrada, vai, pega tua mochila que você vai, eu vou, né? Bueno, vamos, vou acompanhar. Então, essa coisa, né? Isso que queima dentro do coração, que a gente quando está sem fazer, não está assim como que me falta algo, me falta fazer alguma coisa. Né? Graça e paz também, Ori Freitas, boa noite. Então, como foi essa transição de cultura? A hora de você viajar para allá para o Japão, falam outro idioma. Imagino que a cultura, o idioma, a gente, tudo diferente, né? Meu Deus, então a transição começou desde aí do Brasil, já assim, quando Deus mobilizou o nosso coração para vir para o Japão, assim, eu pensei, nossa Deus, o Japão, porque assim, eu nunca tinha pensado em Japão, nunca tinha imaginado em fazer missão no Japão, nada disso. De Japão, a única coisa que eu conhecia de Japão era Jaspion, Jiraiya, Dragon Ball, essas coisas assim, nada. Aí quando Deus mobilizou o nosso coração para vir para cá, aí a gente começou a estudar a língua aí no Brasil. Uma professora nos ajudou, uma professora da Igreja Holiness aí de Curitiba, ela se disponibilizou em dar aula para a gente de japonês. Então a gente começou a estudar, a gente foi entendendo um pouquinho sobre a cultura do Japão, mas quando a gente chegou aqui, porque assim, a gente sabia, porque por ser uma missão transcultural, a gente sabia que ia ter o tempo de adaptação, que não ia ser tão fácil. Só que quando a gente chegou aqui, aí eu vi que não era nem 1% daquilo que, meu Deus, era difícil demais. Que eu achava que ia ser difícil. Mas não, quando a gente chegou aqui, eu pensei, nossa, velho, é muito difícil. Porque assim, aqui no Japão, é tudo totalmente diferente do Brasil. É tudo. Imagina. Tudo. É um país silencioso, você não vê barulho, você não vê muita gente assim na rua se relacionando. Aqui o povo trabalha muito. E para mim foi o mais difícil vir para cá, porque assim, pelo fato do povo trabalhar demais, o povo não se relaciona muito. Okay. E eu tava vindo de uma experiência de comunidade. Eu vivia em comunidade. Então, assim, eu estava o tempo inteiro com gente, o tempo inteiro com pessoas perto de mim, conversando e se reunindo. E quando a gente chegou aqui, eu vi que não tinha nada disso aí. O pessoal não se relaciona muito, assim. Aí eu comecei a ficar meio desesperado. Falei, meu Deus, o povo não se relaciona. Eu não entendo o pouco que eu estudei do japonês. Não dá para nada aqui, porque eu não entendia nada do povo na rua. As placas... Ai, meu Deus. As placas na rua, eu vivia me perdendo. Eu me perdia quase todo dia de bicicleta, porque eu andava de bicicleta para cima e para baixo aqui. Então eu me perdia quase todo dia de bike aqui. Eu falei, meu Deus. Até teve um dia que eu orei e falei assim, Deus, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Eu não entendo nada desse povo, eu não entendo nada dessa língua, eu não entendo nada dessa placa, eu só ando me perdendo. E eu imagino uma plaquinha, puro palito, assim, puro palito. Meu Deus do céu. Sim, a Milena, ela estuda mais do que eu, então assim, ela consegue ler legal. Mas eu não consigo ler. Tudo eu vou na mímica e vou tentando me fazer entendido, sabe? Entendi. Mas
essa transição foi bem difícil, assim, foram acho que 3, 4 meses, assim, bem difíceis para mim, principalmente. Mas agora não. Agora a adaptação já está mais tranquila, graças a Deus. Ai, graças a Deus. E aqui quanto tempo tem lá em Japão já? A gente tá 7, acho que vai fazer 8 meses. Nossa, é pouco tempo. Amanhã, 8 meses que a gente tá aqui. Nossa! Bom, enviamos saludos aqui a Sônia, que também está nos assistindo. A Sônia é de Venezuela, Neto, ela também é de Venezuela. Oi, Né? Então, imagina, sabe o que comigo acontece? É o problema da leitura em português, sabe? Aham. Nossa, por que existem 4 porquê? Eu ainda não entendo. Então, para mim ha sido difícil isso, sabe? A leitura em português e saber como escrever corretamente, sabe? Está sendo um pouquinho complicado para mim. Mas, nossa, Deus facilita. Olha, aqui tem 3 alfabetos. Nossa. É o katakana, hiragana e o kanji. Meu Deus do céu, é um mais difícil que o outro. Eu fico perdido. Imagina! Ai, não. Imagina. Aham. Sabe que eu fiquei bem curiosa, né? Com aquele estudo que você postou, que você me estava falando que era um estudo para coisa de teologia, né? Que você está fazendo. E eu gostaria, né? Se você gostaria de compartilhar com nós um pouquinho disso que você colocou aí como esquizofrenia espiritual. Então, mas você poderia falar um pouquinho sobre isso? Essa esquizofrenia espiritual que o autor fala ali no texto é basicamente uma coisa que muita gente vive na igreja e a gente tem que meio que quebrar isso no nosso coração, que é aquela coisa de viver uma realidade na igreja e viver outra realidade fora da igreja. Uhum. Entendo. Viver de forma sacra quando está em comunidade, mas quando sai da comunidade vive de forma secular. Então o texto ele basicamente ele trabalha sobre isso aí, que muitos na igreja vivem assim. E a gente tem que meio que começar a virar essa chave no nosso coração. E a gente precisa ser na igreja, ser na comunidade, a mesma coisa que a gente é dentro de casa, que a gente é no nosso trabalho, que a gente é na escola. Porque a gente, não sei se você já ouviu, mas aqui no Brasil, ó. No Brasil, normalmente a gente escutava muito, assim, pelo menos eu, quando eu era adolescente, assim, o povo falava assim, você é um agente secreto, um cristão agente secreto, é aquele cristão que, meu Deus do céu, ninguém sabe. Cristão lá secreta, fala. Pô, que ninguém sabe quem você é, entendeu? Aí quando vê você na igreja, fala assim, nossa, você é crente? Meu Deus do céu, como que você pode ser crente? Como você pode ser cristão se você, na rua, você faz isso, você faz aquilo outro? Então, esse é o cerne principal ali do texto. É quando fala assim, que a gente precisa tirar isso do nosso coração, que é viver uma realidade na igreja e viver outra realidade fora da igreja. A gente precisa começar a ser um só. É como fala, né? Estar mais convertidos que convencidos, né? Que fala. Enviou saludos para a doutora Márcia, que também nos está vendo desde Venezuela. Um beijo para Márcia também. Nossa, eu he visto, também em Venezuela tem isso bastante, sabe? Que como disse, los domingos estão com a Bíblia debaixo do braço e nos seguintes dias da semana estão fazendo bagunça, como falam, né? Mas eu acho que isso é quando a gente não está convertido, né, de coração. Eu, por exemplo, como eu te iba contando um pouquinho, eu cresci sabe? Então, nossa,
É, foi difícil, né? Foi difícil. Cortou um pouquinho ali. Sim, não, eu estava falando que quando eu me recebi foi difícil também, sabe? E aí muita gente, lastimosamente, há muita gente que às vezes tem que passar por situações difíceis para poder se converter, em verdade, para poder receber a Jesus, em verdade. Eu sou socorrista, como te falei, em meu país, e quando, a primeira vez que eu fui aprendiz em um hospital. Sim. E quando eu tive a oportunidade de participar em uma laparotomia exploratória, sabe? Quando estavam abrindo um paciente para tirar um projetil de seu rim. Sim. E eu tive a oportunidade de ver uma pessoa aberta, né, exposta, da pessoa dormindo, estavam fazendo cirurgia. Sim. E eu vi lo perfeito e lo lindo que é a gente por dentro. O sea, olha como Deus fez um corpo perfeito para nós, maravilhoso. E são coisas que se Deus mesmo não faz funcionar, ninguém faz, sabe? Quando Deus decide, parou o coração, parou. Pode dar um RCP, pode dar choque, pode dar o que seja, mas se você não tem um aliento de vida de parte de Deus, você não é nada. Então, isso me fez ver aquela linha tão magrinha que está entre nós, sabe? A gente não é nada sem Deus. Eu sempre falo, Deus sem nós sigue sendo Deus. Sim. Mas nós, sem Deus, não somos nada. Sim. Sabe? Então, eu acho que tem muita gente que às vezes tem que passar por uma situação difícil para poder se encontrar com Deus. Né? Então, olha, é bastante complicado. Obrigada, assistente. Tem assistente aqui e tudo. Aqui perguntam para mim, como é o trabalho de evangelização, verdade, que você faz, sem dominar a língua? Como faz se você não domina ainda a língua japonesa? Então, assim, o nosso trabalho aqui no Japão, o nosso projeto aqui com os nossos líderes, é o quê? É treinar os brasileiros nascidos aqui, os jovens brasileiros nascidos aqui, que falam língua, tanto o japonês como o português, que entendem a cultura aqui e poderem levar o evangelho para essa geração que está aqui no Japão. Então, assim, para a gente que chegou agora, é muito difícil se comunicar. Então, é muito difícil a gente pegar e levar o evangelho de alguma forma. Entendeu? Então, a gente primeiro, a gente está no tempo de adaptação, de aprendizado da língua, como é um trabalho a longo prazo, então a gente crê que vai chegar um momento que a gente vai poder se comunicar em japonês. Então, com o japonês eu não consigo falar muito. Então, tem duas frases que eu falo em todo lugar que eu vou aqui, pelo menos. É Jesus te ama e Deus abençoe você. Então, assim, a única coisa que eu... Então, onde eu vou, eu tento falar assim, ó, Jesus te ama. Como você falaria Jesus te ama e Deus te abençoe em japonês? Jesus te ama. Jesus te ama. Todo lugar que eu vou, assim, ó, Yesu wa anata wo aishitemasu. Então, Ok, nossa. Aí o japonês olha pra mim e fala assim, arigatou. Ou senão, assim, fala assim, thank you. Porque eles não conhecem Jesus, né? Aqui... Eu queria te perguntar como é isso, sabe? Que lá tem poucas pessoas cristãs. Como é, sabe? Na hora da missão que você sai para falar de Jesus, a gente pergunta, quem é Jesus? Né? Então, muitos não conhecem aqui. Mas eu falo assim, se não conhece, vai tentar pesquisar. O que aquele doido falou para mim? Aí vai e bota no Google para pesquisar. Ou senão eu falo, Deus te abençoe, que é Kami-sama no Shukufukuga Arimasu Yoni. Pronto, aí eles estão... Pronto, porque assim, como a gente não fala a língua, é bem difícil. Aí tem até um testemunho de um missionário amigo nosso aqui, que é até meu vizinho, que a filhinha dele tá na creche aqui, creche japonesa. E ela fala muito. Ela é pequenininha, acho que ela tem 3 aninhos. Ela fala muito. E ela fala muito de Jesus e canta, é Jesus para lá, é Jesus para cá. Aí a professora um dia chamou ele e falou assim, ô fulano,
vocês são cristãos? Aí ele falou assim, somos. Por quê? Ah, não, é porque a fulaninha, a pequenininha, ela ficava falando muito de Jesus e canta tudo de Jesus, Jesus. Aí eu fui pesquisar no Google o que era Jesus. Aí eu fui ver sobre o cristianismo e tal. Eu falei, opa, viu aí, tentar falar para eles pesquisarem o que é. Por enquanto é o que vem na minha cabeça, assim, é falar, pô, vai pesquisar, vai falando isso aí. Mas aí a ideia é trabalhar com o quê? O nosso projeto é com os brasileiros aqui. Com os brasileiros que nasceram aqui, que nunca foram para o Brasil, que estão aqui no Japão. E aqui no Japão, o brasileiro não é japonês mesmo, tendo nascido aqui, continua sendo brasileiro. Então, continua sendo, interessante. Sendo estrangeiro. Então, eles não se sentem nem japoneses e nem brasileiros, porque nunca foram no Brasil. Só que eles falam a língua, eles falam português, falam japonês e conhecem a cultura. Então, a ideia é treinar essa galerinha aí para elas alcançarem essa geração. Nossa, que lindo, de verdade. Eu fico admirada. De verdade, eu falo, nossa, como o versículo que estávamos lendo, né? Se não é quem te pregue, se não é quem te fale de Deus, como você vai conhecer, né? Como você vai chegar aos pés de Jesus? Pelo menos lá em Venezuela, eu desde muito criança, sabe? Sempre conheci muita gente que falava de Jesus e eu nem aí. Sabe, quando conheci, fiquei apaixonada. Que aí é que eu quero. Aí é. Mas não foi fácil, foi bem difícil, né? Mas, nossa, de verdade, eu acho que é um privilégio, né? Poder estar em um lugar onde que Deus te coloque em um lugar e você poder alcançar muitas pessoas. E mais que tudo, usar a tua vida. Eu acho que Deus nos capacita, né, para a gente ser testemunho, né, de lo que Ele faz em nossa vida. E como eu falo, se Deus pôde fazer comigo, também pode fazer com você. Em meu caso, eu nunca he salido, sabe, aqui eu não salí evangelista ainda. Eu falo a veces para Marco, eu digo, a veces eu me sinto assim medio... Porque eu digo, a vezes é muito protocolo, né, para a gente sair, sabe? Em Venezuela é como um pouquinho mais liberal isso de que a gente sai à rua e faz por lo menos na Venezuela fazíamos assim. Chegávamos a localidades donde bajo recursos y hacían, por ejemplo, una jornada de cortes de cabello de gracia. Un ejemplo. Llevábamos comida, llevábamos la palabra y llevábamos a 2, 3 pessoas que cortavam cabelo de graça. A gente, corte de cabelo de graça e chegava a galera. Então, com os menininhos começávamos a fazer atividade, que se dibujo, sabe, desenhos e tal coisa. E aí começávamos a alcançar as pessoas. De igual maneira que se com jornada de dentista. E assim era que se chegava às pessoas. Em cambio, em Peru foi diferente porque já era com Chucum e eles trabalhavam em comunidades que eram longe da cidade. Sabe, eram como pueblitos que quedavam cerca da igreja, porque era uma igreja era Chucum junto com uma igreja. Então, aí foi quando Deus me levou a trabalhar diretamente com jovens e, nossa, eu jamais em minha vida, nem por aqui. Eu siempre he sido, como dicen, yo soy la ayudante del asistente, ¿no? Eu sou a que llevo o suco. Então, que Deus venha e me fale, não, você vai falar agora para eles. E quem vai falar? Eu falo assim, que eu vou falar eu não he estudado nada. Você vai falar a tua história. Você vai falar o que eu fiz em ti, para que eles vejam que eu vou fazer, né? Então, nossa. E em esse tempo de missões e tal, ¿has tenido alguma experiência ruim? Alguma experiência assim que ha sido chocante para ti, que você fala, nossa, e agora que faço? Só falar antes de como é diferente a missão aqui no Japão, né? Porque assim, quando você falou aí, eu fiquei pensando, aqui no Japão, o povo, ele não caminha igual ao Brasil. No Brasil, eu já fiz missão na Venezuela também, a gente ficou 2 meses para lá. Sim. Então, leva teatro, tal, dança, dá folheto. A galera pega normal. Aqui não. Aqui a gente fica com folheto na rua, faz teatro, o povo passa, parece que você é um poste.
Entendi, entendi. Deus, cada dia assim, ele tem dado novas estratégias pra gente de como trabalhar aqui, porque é totalmente diferente aí do Brasil. Tá, agora na segunda pergunta que você fez aí em relação ao algo ruim, né? Alguma experiência assim forte, sabe? Em que haya acontecido em tua experiência, em tua jornada como missionário. Então, eu acho que para mim, para Milena, a experiência que não foi tão legal foi quando a gente foi para um prático da Jocum lá em Ribeirão Preto. E a gente estava preparando para fazer uma intervenção com o pessoal, uma intervenção evangelística. Então era algo bem forte, assim, bem grande que a gente estava fazendo como equipe lá e tal. E nesse 2 dias antes, o Noah começou a ficar ruim. E como ele começou a ficar ruim, eu falei, meu Deus do céu, o que será que tem ele? A gente dava remédio de febre, a febre não passava. Eu falei, Senhor Jesus, não vai dar para Milena e eu participar disso aí. Uhum. Aí a gente levou o Noah pro hospital e a febre não passava. E a gente achava que ele estava com dengue, com um monte de coisa. E a gente levou ele pro hospital, aí ele foi medicado. Aí eu falei assim, ó, independente aí, você fica com ele, cuidando dele aí, e eu vou. Aí a Milena ficou cuidando do Noah, depois que a gente voltou do hospital, vendo a febre dele, como que ele estava, e eu fui. E quando a gente passou o trabalho lá que a gente fez, o Noah ficou bonzinho. Nossa. Então a gente nesse dia assim, a gente pensou, poxa, Milena, eu acho que era espiritual o bagulho, viu? Porque ele ficou ruim antes do negócio, quando o negócio acabou, ele tava 0. Para mim foi a pior experiência, porque assim, quando a gente é pai, quando as coisas acontecem com os nossos filhos, a gente fica mais, opa, calma aí. Quando é com a gente, não, a gente adulto, a gente se vira. E o Noah era pequenininho, acho que ele tinha o quê? 4 aninhos, então aí a gente ficou meio, e agora, Deus, o que a gente faz? Vai pro negócio, cancela o negócio, não cancela, continua. Aí Deus deu o direcionamento de continuar, então a gente continuou e depois passou, graças a Deus. Entendi. Não, sim, deve ser bastante forte. Mas, sabe, nós estávamos investigando um pouquinho disso, sobre a questão de opressão, sabe? De opressão espiritual, que quando a gente está fazendo um trabalho para Deus, quando a gente está pregando, quando a gente está alcançando pessoas, o inimigo te ataca dessa maneira, pode te atacar isso com a doença, de repente, porque é uma questão de repente, que acontece que você não tem nada, e então no seguinte dia você tem que fazer algo e amanhece ruim, né? Acorda ruim. Ou se não, ele quer te perturbar em tua mente, e então começa com aquela coisa de que o que você está fazendo não é suficiente, sabe? E já com nós aconteceu isso. Eu saí sabe, eu trabalho com certas coisas e estava doente, eu fiquei doente, estava super bem. E ao seguinte dia estava com uma crise de asma. Então, nossa, eu fui al médico e tal. A los 2 dias fiquei, não tenho que ir a testar, tá? Fui dispensada do trabalho e tal. E então nós nos perguntávamos, será? Eu digo, amor, eu quero estar com o canal, né? Eu quero continuar, é algo que me llena e tal, mas e agora eu trabalho. Esse mesmo dia ligaram para nós de Pernambuco. Imagina, uma pessoa que viu um vídeo de nós e ele queria saber como nós podíamos ajudar ele com uma crise de despersonalização. Sim. Imagina. E eu fiquei assim de cara e eu olhei ele e me disse, viu? Ou você está chegando longe, então você tem que ficar, temos que continuar. Obrigada, minha assistente. Por isso é importante assim, a gente estar vigiando sempre, viu? Vigiando sempre, estar com os nossos ouvidos afinados ao que Deus está falando. Deus está falando para caminhar, bora caminhar. Deus está falando para parar, bora parar. E a gente só vai conseguir entender isso aí, ter discernimento, se a gente conseguir, de fato, estar com nossos ouvidos afinados à voz dele, sabe? Mas é muito bom. O negócio é não parar. Só para. Opa,
dá uma segurada um pouquinho, agora você continua. Depois você continua. Sí. No, y ha sido algo bien así curioso, porque yo voy a falar, he trabajado toda mi vida. Y cuando yo trabajaba con Yucún, yo trabajaba hasta las 3 de la tarde y yo estaba en Yucún desde las 4 da tarde hasta las 7, 8 da noite. Aham. Então, sempre trabalhado. É a primeira vez que não trabalho, sabe? Que estou solamente dedicando-me às coisas de Deus. E uma coisa que, como você está procurando de Deus todos os dias, você está procurando, como dizem, mais, estudando, buscando mais, você está como mais sensível. Isso. Está como mais sensível. E uma coisa que você sente que ele te responde. Ele até usa outras pessoas para te responder. Exatamente. Pessoas que não têm nada a ver contigo, pessoas que não... E eu ficava de cara, sinceramente. Não é que eu digo, meu Deus, maravilhoso, sabe? Eu não me sinto digna de que ele fale comigo, mas nossa, tá falando, que bom, né? Estamos no caminho certo, falou para Marta, estamos no caminho certo, vamos continuar na frente, né? Muitas pessoas não vão falar do que está sendo muito útil, mas outras pessoas falam, nossa, mas você não recebe dinheiro, eu não importa. Eu me sinto feliz de poder ajudar outras pessoas e eu acho que isso é o mais importante, falar. Então, dice, dar de graça o que Deus deu para mim de graça, né? Então, aqui tem outra pergunta. De que forma a experiência missionária tem influenciado a fé e a espiritualidade de sua família? Quais aprendizados significativos vocês têm ouvido nesse contexto? Meu Deus, é tanta coisa, viu? Nossa. Mas eu acho que o que tem mais marcado a nossa vida, assim, nessa época que a gente está vivendo em missões, dependentes totalmente de Deus, é cada dia enxergar mais a fidelidade do Senhor. Deus a gente tem enxergado, assim, nos mínimos detalhes, sabe? Deus sendo fiel a nós, assim, de uma forma que fala, meu Deus do céu, vale a pena, esse o caminho, sabe? Desde parte financeira, como parte emocional, como cuidado em relação à nossa saúde. Deus tem cuidado da gente de uma forma que eu não tenho nem como explicar. Então, acho que a maior experiência que a gente tem vivido com Deus nesse tempo de missões, assim, é enxergar e viver a fidelidade dele. Tem um testemunho nosso que, assim, bem rapidinho. Então, quando Deus falou que a gente ia para Venezuela lá com prática, a gente não queria ir, porque a gente tinha combinado que nós íamos trabalhar em 2 escolas, lá na Jucum de Almirante Tamandaré, 2 escolas, mas em uma dessas escolas a gente não ia sair para o prático, a gente ia ficar na base, porque eu estudava, tal, tudo isso aí, custo, então, mas aí, na segunda escola, que a gente estava trabalhando, Deus comunicou no nosso coração que a gente ia para o prático. Eu falei, meu Deus, cara, e agora? Que prático a gente vai? A gente vai para um prático mais fácil, né? Tem um prático que é urbano, que é mais tranquilo. Aí Deus comunicou, não, vocês vão para Venezuela. Eu falei, nossa, velho. Na Venezuela, o Noah é pequenininho, e tava toda aquela loucura na Venezuela na época. Eu falei assim, Jesus, cara, se acontecer alguma coisa com o Noah, e coisa que a gente só via por noticiário, sabe? Eu falei, nossa, cara. Aí beleza, a gente falou assim, não, Deus falou que é pra ir, vamos. A gente recebeu uma palavra do Senhor falando que ele ia cuidar do Noah melhor do que a gente cuida dele. Eu falei, então tá bom, então vamos. A gente foi com a equipe. E quando a gente estava lá na Venezuela, a gente ficou ali em Santa Helena, que é fronteira, né? A gente ficou em Pacaraima, no abrigo de refugiados, e depois a gente entrou e a gente ficou lá na Venezuela, em Santa Helena. E nesse tempo de prático, todo mundo da equipe, assim, ó, ficou doente. Cada um ficava doente um tempo, assim, uma semana, depois outra semana. E o Noah pequenininho, o Noah andava pra lá e pra cá. Eu falei assim, meu Deus, Noah, cara. O Noah foi a única pessoa da equipe que não ficou doente. E a gente voltou e falou assim, Milena, lembra da palavra que Deus tinha dado pra gente? Que ele ia cuidar do Noah melhor do que a gente cuida dele. Ele cuidou do Noah em
todo momento nosso lá na Venezuela. Então, assim, a gente tem vivido várias experiências da fidelidade de Deus, assim, em Ele dar a palavra e Ele cumprir com o que Ele fala, porque Deus, Ele cumpre o que Ele fala. Se Ele deu a palavra, Ele vai fazer. Então, descansa, o negócio é descansar. É verdade. Linda experiência, sabe? E a gente, nossa, quando não vive uma experiência desse jeito, sabe? Que Deus tem aquela misericórdia com nós, sabe? E nossa, mexi com a saúde, por exemplo, no meu caso também, eu passei por uma doença com pneumonia quando eu entrei a Venezuela, a Brasil de Venezuela, e eu fiquei praticamente por a doutora que eu ia ficar com oxígeno não sei quantos meses, porque eu tinha um problema pulmonar, como sou asmática, então tinha pneumonia, porque eu peguei muita chuva para tirar meus documentos lá em Pacaraima. Então, foi bastante duro, foram 13 dias pegando chuva, e quando eu passei para Boa Vista, eu fiquei doente, quase me deu um paro respiratório, e fiquei internada 20 e poucos dias. E eu lembro que Deus mesmo foi que me sanou meu pulmão, porque me fizeram um raio-x, por dizer, de quinta-feira, e sexta-feira, quinta-feira de noite, eu tive uma experiência no hospital. Para te contar rapidinho, o ar, lá em Boa Vista faz muito calor, o ar do quarto, ele desligou. Nossa, isso era um calor, eu comecei a suar, minha companheira estava arropada hasta aqui, estava coberta aqui, eu dizia, nossa, tá calor. E eu estava deitada de bruços, sabe, boca abaixo, porque para eu poder conseguir respirar melhor. Olha, eu senti uma mão que cobria minha espalda, minhas costas, uma mão enorme. Passou a mão assim por minhas costas, e eu fiquei assim, eu tô me ficando dormida. Falei, eu tô ficando dormida. Eu, de verdade, te lo juro que nem por aqui. Não passou por minha cabeça. Ao seguinte dia, quando chegou a terapeuta, fazer terapia respiratória comigo, ela tira oxigênio para a gente fazer terapia. Quando ela me fala, respira, eu normalmente quando eu respirava, eu caía. Porque o oxigênio não chegava no meu cérebro. Quando ela me disse, respira, eu, respira. Eu consigo respirar sem oxigênio, eu falo para ela. Ela olhou assim para mim e falou, só um pouquinho. Foi procurar a doutora. A doutora me acabava de dizer que eu ia passar um mês mais no hospital. Porque minha pneumonia ia ficar a uma fibrose pulmonar. Imagina. E eu estava saindo de meu país com aquela crise, aquela coisa. Não sei, quando fazem raio-x, meu pulmão como se nada. E eu posso te falar, eu tive Covid, eu tive asma. E cada vez que fazem um raio-x, meus pulmões estão limpos. Não tem nada. E eu falo para muita gente, cara, Deus teve misericórdia de mim, porque eu tive Covid e meu Covid ficou aqui, nas vias aéreas. Ele não tocou meu pulmão. Imagina. E eu, meu Deus, sabe, só Deus mesmo que faz. Então, essa experiência, imagina, nossa, eu sei, mexe muito comigo, porque Deus tem tanta misericórdia quando a gente o sigue de coração, sabe? E também com os que não o siguen de coração, Ele tem misericórdia, porque Ele ama todos, sabe? Ok. Quais são as atividades ou eventos especiais que vocês organizam para se conectar com a comunidade do Japão? Então, como eu falei para você, o nosso projeto aqui é treinar os brasileiros, né? Então a gente está fazendo o quê? A gente já rodou uma escola agora online, chamada Envia, que é uma escola que tem, de forma resumida, todas as aulas que a gente dá na ETED, da Jocum, que é a Escola de Treinamento Discipulado, da Jocum, que são 5 meses, 3 meses teóricos e 2 meses do prático, né? Então a gente conseguiu rodar um online 2 meses, 2 vezes por semana, porque como o povo trabalha demais aqui, como o povo está muito na correria, online a gente achou que seria a forma mais tranquila e foi muito legal. A gente teve 19 alunos nessa escola. A gente vai rodar outra escola agora online a partir do mês que vem, acho que mês que vem. E ano que vem a gente vai estar rodando a nossa primeira TED aqui no Japão. Nossa, que bom! Ano que vem, no começo do ano, a gente vai estar rodando a escola, que são de 5 meses de forma prática, né? Então são 3 meses teóricos e 2 meses do prático. E a gente tem recebido também muitas equipes
de prático vindo para cá. A gente já recebeu a equipe da Malásia, a gente já recebeu a equipe do Brasil, e a gente recebeu a equipe de Yokohama. Então são Nossa, que estão vindo para cá em curto prazo. Então a gente está fazendo evangelismo nas estações de trem, a gente tem ido nas escolas, tem um pastor aqui que conseguiu abrir uma escola japonesa para a gente entrar. Então a gente entrou para passar todo evangelismo, né, na escola japonesa. Aí tem a escola brasileira, que a gente tem ido na escola brasileira também. Então a gente tem feito alguns trabalhos aí para alcançar esse povo. Que bom, que bom. E que conselhos você daria para aqueles que estão considerando se tornar missionários? Então, para mim, todo mundo é um missionário, viu? Seja ele em tempo integral ou na igreja local. Mas, assim, para quem pensa em caminhar de forma integral em missões, o conselho que eu dou é obedeça a Deus. Obedeça ao Senhor. Tenha os seus ouvidos afinados à voz dele e obedeça a ele, independente do que ele comunicar a você. Porque eu acho que não sei se eu já conversei com você em relação a isso. É muito fácil a gente ouvir Deus. A gente pega a Bíblia e Deus está falando com a gente ali na Bíblia. A gente, às vezes a gente sai na rua, acontece alguma coisa e Deus comunica com o nosso coração de alguma forma. Mas o negócio não é ouvir, o negócio é obedecer o que está sendo comunicado. Sabe? É verdade. É tão difícil para muita gente, né? É o mais difícil obedecer, porque na hora da obediência, muitas vezes acontece, Deus tem uma renúncia. Sempre quando a gente vai obedecer a Deus, às vezes a gente vai renunciar a algumas coisas. Seja as nossas vontades, ou seja algo que a gente pensa em fazer e tal, e Deus fala assim, opa, eu preciso disso aí. Mas eu preciso renunciar isso aqui para você ter aquilo ali. Sabe? A gente fica assim, cara, você precisa caminhar aqui, mas, pô, vai caminhar aqui, mas você tem que renunciar aquilo ali. Ok? Então aí vai do nosso coração. Então, a dica que eu dou é obedeça a voz do Senhor. Tenha os seus ouvidos afinados à voz dele e obedeça. Independente do que ele comunicar, obedece porque ele enxerga lá na frente. A gente às vezes tem aquele jargão, né? Ah, os planos de Deus são maiores que os meus. Não, mas é porque Deus ele enxerga lá na frente mesmo. A gente não consegue enxergar, às vezes, só um palmo do nosso nariz. E Deus não, Deus está quilômetros lá na frente. Então, obedece. Às vezes na hora você não vai entender, mas se você obedecer, quando chegar lá na frente, você vai começar a entender o que Deus tinha comunicado para você lá atrás. Então a dica que eu obedeça. Ouça e obedeça. Olha, a clave é fundamental, obedecer. É difícil, sabe? Eu vou falar um pouquinho de minha experiência, é assim, né? A vezes para mim foi bem difícil ter que assimilar coisas, por exemplo, como que você não vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E eu não fico assim como que, ai, se não, por exemplo, no meu caso, ai, se não trabalho, como vou me sustentar, né? Porque eu nunca he sido missionária a tempo completo, né? E então Deus fala assim como que, ai, e alguma vez você ha passado fome? Alguma vez você ha estado sem teto? Minha família em Venezuela, hoje estava falando com minha mãe, falei sobre isso, falei, não, mãe, você como é que tá? Me disse, eu tô bem, mas vem tu papai, tem que fazer dieta porque tá gordo. E eu olhei para ela e eu falo, mãe, imagina, todo mundo fala que Venezuela tem crises, que Venezuela a coisa está forte, mas Deus não deixa só a minha família. E eu falo, nossa, é promessa de Deus em minha vida, de que se eu estou servindo a Deus, minha família também vai estar cuidada. Então, para a gente que está escutando, se tua família não tem nos caminhos do Senhor, eles estão dentro da promessa do Senhor, que Deus vai cuidar delas. Só a gente tem que fazer o que Deus fala fazer, né? É verdade, estou muito feliz pela oportunidade de poder haver falado com você, de verdade, com tua família, que não vi a Milena hoje. Milena. Saludo para Milena. Cadê Milena? Olha, tá na coisa. Vem cá, Milena. Vem. Tá. Saludo para Milena. Oi! Como você está? Bem, graças a Deus. E você? Estamos
bem, graças a Deus, feliz aqui por a oportunidade de poder estar compartilhando com você. Queria te ver, porque tem gente aqui com saudade de te ver também, né? Bom, a gente estava doida para começar a entrevista, porque estavam com saudade de vocês. E que bom, graças a Deus, que a gente pudo fazer a entrevista. Aí Gisele mandou saludo. Oi, Mi! Beijo para as crianças. Ai, Dodô também mandou oi. Ai, todo mundo tá com saudade de você, viu? Para ela foi mais difícil ir para a missão, viu, do que para mim. Sim. Ai, conta um pouquinho para mim, Mili. Para mim, acho que a forma que eu fui criada dá uma resistência, né? A gente nunca teve esse contexto missionário em casa, nunca tivemos contato com missões, então, para mim, foi um pouquinho mais difícil entender essa forma de viver, né? Então, depender 100% de Deus, como as coisas iam acontecer, né? Confiar plenamente, largar o controle da sua vida, né? Então, para mim, foi muito difícil. Mas foi difícil, mas foi natural. Que a ideia era ir fazer a Jocum e voltar, né, para a vida, como forma de conhecimento só fazer TED, né? Só em 2, 3 meses que a gente tava, Deus já tinha comunicado com a gente que a gente iria viver aquilo. Eu falei, ok, foi natural. Foi difícil o primeiro passo, mas depois foi natural, foi mais tranquilo. E hoje eu agradeço a Deus por estar vivendo tudo isso. Ai, que bom, eu imagino então que você me entende um pouquinho, porque para mim ha sido um pouquinho assim, sabe? Aquele controle que a gente tem, sabe? Sobre tua vida, sobre tuas finanças, sobre que eu vou fazer isso amanhã, porque eu vou receber um dinheiro daqui e tal. E que de repente fala, Deus, não, eu não quero que você faça nada, eu quero que você se dedique a isto, e eu vou me encargar de tudo o demais. Sim. Né? Com certeza. Olha que bom. Onde está? Mira. Oi, Noah. Como está? Deus abençoe. Olha que família tão linda. Deus abençoe. De verdade. Fico muito feliz, né? É nosso sonho também, né? Algum dia Deus nos usar, né? Dessa maneira, de a gente sair também a pregar o Evangelho e ser nós instrumento, né? Nas mãos do Senhor. De verdade, Deus abençoe. Espero que Deus siga abençoando grandemente a sua vida, a sua família, que siga abrindo portas para que você siga falando do Evangelho para aquelas pessoas que ainda não conhecem. De verdade, Deus vai abrir toda aquela porta que a gente nem acredita que Ele vai abrir mesmo, né? De verdade, fico feliz que vocês me hayan dado a oportunidade de conhecê-los. Espero que depois... Aqui Marco pergunta que se já se adaptou a dirigir carro japonês. Agora já tá tranquilo, graças a Deus, mas no começo... Nós vimos um vídeo lá na story que você dormiu dentro do carro, né? E eu ia falando, nossa, eu dormi bom demais. A gente estava falando sobre isso ontem ainda, como aqui é mãe inglesa que fala, né? E quando a gente veio do Brasil, eu sempre ia pro lado errado do carro, assim, pra entrar, né? Eu sempre entrava no do motorista, eu falei, não é aqui, peraí. Eu tava escutando, né? Vocês estavam falando sobre choque cultural. Enquanto eu tava fazendo da casa, eu tava vendo assim, meu Deus, e é o choque cultural totalmente, porque fui lavar o uniforme do Noah tem um sapatinho só pra usar na escola. Era uma coisa que não tinha no Brasil, né? Então, não só isso, mas as coisinhas de escola dele, ele almoça na escola, né? Daí tem as coisinhas do bentô, que é a marmitinha. Fui separar o lixo, aqui a separação do lixo é muito diferente, muito rígida. Eu falei, meu Deus, olha quantas coisas a gente já teve que aprender em 8 meses que a gente tá aqui, né? Mas foi uma experiência muito legal, muito diferente, né? Você fala um pouquinho da sua escola,
que você acha da sua escola? Pode falar, pode falar. Nós queremos conhecer tudo. Você mais gosta na escola? Aí já não dá. Os seus amigos? Fala um pouquinho Eu dos seus gosto de amigos. tudo. Tu gosta de tudo? Fala o nome dos seus amigos. Ayané, Cotoné, Kari, Nanaka, Sana, Ayané, já falei? Já. Você lembra do teu de Cochocari? Só nome difícil, viu? Nossa, sim, eu tô vendo. Facilito para a gente lembrar. Noah, ótimo. O Noah vai fazer o de Cochocai dele, que é a autoapresentação. Vai, Noah. Eu sou Só um pouquinho, vai. Boku no namae wa Burichi nan desu. Sakai shogako no 3年生です。ブラジルから来ました8歳です。義母の夢は生物学者です。社会と理科を頑張ります。Ó, Ok, agora é português, por favor. Eu vim do Brasil. Eu tenho 8 anos. O resto eu já não sei. estuda na sua escola, né? Na Sakai Shokai. Eu estudo no 3º ano. Sakai Shogaku e o resto eu já esqueci. Ó, Dona Isabel tá A Dona falando Isabel, Goi. sim. Goi. Olha, parabéns! É que eles a essa idade, eles aprendem muito mais rápido, sabe? Gisele. Parabéns, Noah! Com certeza. E pra gente, a questão de aprender a língua é um pouco mais difícil, porque a gente vive com brasileiros aqui, né? Por mais que seja o Japão, o nosso relacionamento é os brasileiros, né? Então, o que dificulta um pouquinho a questão do aprendizado da língua, né? Então, a gente sempre... Esses dias teve festinha da associação do bairro, né? Então, a gente tenta ir nesses eventos, tenta estar entrosado com a comunidade japonesa para aprender a língua e para tentar, de alguma forma, mostrar, porque a gente, como não consegue falar, né, a gente tem que mostrar Jesus através das nossas atitudes. Então, é isso que a gente tá tentando fazer, né? Vai lá. Tchau. Tchau. Tchau, Noah! Deus abençoe! Ai, muito, muito legal, de verdade, obrigada, né? Não sei se vocês gostariam de fazer uma oração para fechar a entrevista, lembrando para todas as pessoas que nos estão vendo, que a gente, a parte de ter um canal em Instagram, também tem um canal em YouTube, aí aparece um pouquinho de nossa história, aparece como a gente se tornou agora, como se chama? Criadores de conteúdo digital para pregar a palavra de Deus, missioneiros por las redes sociais. Por agora, por las redes. Já dentro de pouco a gente vai para a estrada também a pregar. Em nome de Jesus. Sim, a gente pode nos seguir no canal Fé na Bagagem em YouTube, né? Pode dar a campanita aí. Em Instagram também estamos. A gente sube vídeos semanais, né? Contando um pouquinho sobre a minha história, sabe? Fazemos os devocionais, casualmente, os devocionais que eu faço em YouTube, eu os aprendi a fazer em Jukun, sabe? Eles me ensinaram a fazer aqueles devocionais quando você entra no texto e tem que falar do tempo, levá-lo agora e levá-lo para a gente. Então, eu aprendi a fazer os devocionais aí, sabe? E agora eu estou usando para poder falar para a gente, né? Tudo que Deus faz comigo e com nós, né? Em nossa vida. Então, se você quiser fazer alguma oração para terminar o live, eu estaria honrada. Beijo, Gui. Beijo, Gui. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, por poder compartilhar tantas experiências, Senhor, que estamos vivendo contigo, Senhor, para ti, Pai. Que o Senhor possa continuar fazendo, Pai, através das nossas vidas e da vida de cada um aqui, Senhor. Que o Senhor
nesse tempo, Senhor, de confirmar propósito, o Senhor possa confirmar, Senhor, chamado, Senhor, que eles sintam em seus corações, Senhor, que não apenas nós, Pai, que estamos aqui do outro lado do Japão, somos missionários, Pai, mas cada um é missionário em seu campo, Senhor, na sua escola, Senhor, no seu trabalho, Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor, e nos capacite, Pai, a falar sobre Ti, nos dê coragem, nos dê força, Senhor, que a gente venha, Senhor, a viver, Pai, uma vida 100% focada em Ti, Pai, que as nossas atitudes em casa sejam as mesmas, na escola, no trabalho, Senhor, que a gente possa cada dia ser mais parecido contigo. Colocamos a vida dos meus irmãos em Tuas mãos, Senhor, confiamos e entregamos tudo a Ti. Que cada dia mais, Pai, o Fé na Bagagem, Pai, possa crescer, Senhor, possa alcançar pessoas, Pai, que o Senhor possa dirigi-los em todos os momentos, Senhor, possa ouvir a Sua voz, Senhor, e ouvir os desejos do Teu coração, Pai. Quero Te agradecer, Senhor, por fé, por tudo que o Senhor já vai fazer, Senhor, e dizer que somos gratos a Ti por viver de uma maneira tão boa e completa em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigada, viu? Um beijo para vocês, obrigada. Espero que a gente siga se falando, seguimos em contato, né? E bueno, um beijo e abraço a todas as pessoas que estiveram assistindo o live. De verdade, eu sou muito grata, né, de que Deus nos esteja dando essa oportunidade e coisas maiores vendrão, porque a gente precisa de conhecer Jesus. A gente precisa saber que Deus nos ama e que Deus tem tantas coisas preparadas, sabe? Só a gente precisa disponer seu coração, né? Então, eu mando um beijo a vocês, Deus abençoe, espero que tenham um bom sábado, lá é sábado, né? Tenham um bom sábado hoje. E, bueno, se cuida. Qualquer coisa, estamos aqui, tá? E é isso aí, é por Ele que a gente está gastando as nossas vidas para que todos os povos o adorem até que Ele venha. Viu? Gente, amém. Deus abençoe. Tchau, tchau. Deus abençoe.